Olá, meus irmãos, paz e graça vos seja multiplicada, você, meu amigo, minha amiga, vocês católicos, espíritas, evangélicos, você, até mesmo você que não professa nenhuma religião e que nos acompanha através das nossas publicações, Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje nós continuaremos aqui com o nosso Apocalipse, né? Revelando o Apocalipse, tá certo? Hoje nós vamos ler o versículo 4. Nós paramos aí no versículo 3, onde nós descobrimos que o Apocalipse foi escrito por 5 pessoas, 3 espirituais e 2 humanas, tá certo? O versículo 3, começou o versículo 3, a expressão de uma das pessoas humanas, ou seja, aquela pessoa que estava narrando, né, os eventos históricos, preparando-se para que a revelação que João recebeu, que começa no capítulo 4, versículo 1, pudesse ser inserida, tá? Você há de convir comigo que todo livro ele tem uma introdução, todo assunto, toda mensagem, ela tem uma introdução para então desenvolver o assunto. E o assunto do Apocalipse, de fato e de direito, começa no capítulo 4 e o versículo 1, tá? Aqui o versículo 4, né, do capítulo 1, diz assim: de João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça seja sobre vós e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Ou, em algumas versões vai falar daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. O versículo 4 também continua sendo uma narrativa da 5ª pessoa, ou seja, aquilo que nós falamos no versículo 3, que seria um escriba ou um escrivão, né? Alguém imbuído, certamente um discípulo do próprio apóstolo João, imbuído de escrever, né? De relatar os eventos, dando uma introdução para a revelação do Pai, de fato e direito, dada a João, tá certo? E é importante nós vermos para analisar que nós vimos no capítulo, versículo 1 do capítulo 1, que a revelação do Apocalipse não é de Jesus Cristo. A revelação do Apocalipse é do Pai, né? E se a revelação do Apocalipse não é de Jesus Cristo? É uma revelação do Pai concedida a Jesus, como nós já vimos. Evidentemente que quando o texto está falando aqui, graça seja sobre vós e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, não se refere a Jesus Cristo, tá? Esse é aquele que era e aquele que é e que há de vir se refere ao Pai Celestial, o autor da revelação, tá certo? Ele deu a revelação a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como nós já vimos por sua vez, passou para o seu servo, certamente o seu assistente pessoal. E o seu servo, o seu anjo, né, seu assistente pessoal, passou para João, tá? E isso aí nós vimos 4 pessoas, né? E a 5ª pessoa aparece a partir do versículo 3, trazendo essas narrativas para nós, tá? Então esse aí daquele que era, que é e que há de vir, não se refere a Jesus Cristo, se refere ao Pai Celestial, tá bom? E da parte dos 7 espíritos, né? Nós precisamos entender que às vezes nós temos facilidade, por exemplo, para dizer espíritos imundos. Estou abrindo um leque aqui para você entender. Às vezes nós temos facilidade para aceitar, né, que Satanás tem espíritos imundos, mas nós temos dificuldade para aceitar que Deus ele tem espíritos.
Da mesma forma como Satanás tem os espíritos imundos, Deus tem os espíritos bons. Ok? Isso é uma questão apenas de estética, né? De equilíbrio. Evidentemente, se Satanás tem os espíritos dele, por que Deus então não pode, que é o Criador, não pode ter os espíritos dele também? Até porque a Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos, né? Está escrito na palavra. E esses 7 espíritos que a Bíblia está se referindo aqui, segundo alguns, ela se refere à plenitude do Espírito Santo, tá? Segundo alguns. Mas na verdade, se nós acompanharmos a importância do número 7, como nós passamos essas informações no nosso curso básico de teologia, no módulo intitulado Bibliologia ou Introdução à Bíblia, tá? Você vai, quem estudou, quem participa, né, ou participará desse módulo, vai poder pegar com detalhes quando a gente fala da numerologia, onde Deus marca a autenticidade da inspiração da Bíblia através dos códigos. Quando a gente fala dos códigos, a gente fala também sobre o número 7, tá? E o número 7 ele está representando exatamente digamos assim, a potencialidade do mundo espiritual, né? A capacidade que Deus tem para mover, para agir no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto o nosso. A diferença é que o nosso mundo está limitado ao tempo e ao espaço. E o mundo que Deus move e age e vive e é existente nele, não tem essa questão do tempo e do espaço, né? O mover da eternidade não conta com tempo e com espaço. Então a expressão 7 espíritos são expressões que o escritor está tentando transcrever para nós a grandeza de Deus, tá? A informidade, não no sentido de informática, né, mas no sentido da incapacidade que temos de nos informar plenamente com relação à totalidade de Deus, tendo em vista que Ele é onisciente, onipresente, né? E então o escritor procurou aqui uma palavra que pudesse expressar a grandeza de Deus. E ele fala então, usa o termo aí, os 7 espíritos que estão diante do trono. Trono também aqui no Apocalipse não se refere, por exemplo, a um trono como essa cadeira onde eu me reclino, né? Sento e me reclino. Não, trono referido aqui no Apocalipse, tá? É como se fosse um local, para você entender, um local fora do tempo e do espaço onde Deus se concentra. Esse local onde Deus se concentra, João, né, juntamente com quem tentou passar o que eles, né, estavam entendendo, passou para nós como trono. Então você vai ver sempre a expressão, né, no livro do Apocalipse, aquele que está sobre o trono, está sempre no singular, tá? Não está no plural. Então, todas as vezes que referir àquele que está no trono, está se referindo ao Pai Celestial, está se referindo, né, a Deus, o nosso Pai. Em nenhum momento vai se referir a Jesus, em nenhum momento vai se referir a qualquer outra criatura. A expressão trono em Apocalipse, o trono no singular, se refere não a uma cadeira, né, como eu já mencionei, mas o local onde Deus se assenta. Eu já dei exemplo aí nos outros vídeos falando sobre isso aí, né? Quando você faz um suco e ele assenta, né, aquela polpa, aquele
Isso aí seria mais ou menos para você entender, né, que quando a Bíblia fala de trono, ela está usando a expressão para descrever onde Deus se assenta, onde ele se concentra, né? Fora do tempo e do espaço, existe um local onde Deus se concentra. E aí a Bíblia chama de trono, tá? E ele está sentado no trono, e os 7 espíritos que revelam a grandeza desse Deus que é espírito, como o próprio Jesus falou em Mateus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito, né? Então, João, ou melhor, o escritor aqui procurou uma forma, porque o número 7 é número de perfeição, o número 7 expressa santidade, o número 7 expressa grandeza no sentido de qualificação, tá? Então, o escritor procurou expressar da melhor forma que ele conseguiu, dizendo para nós e diante dos 7 espíritos e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, ok? A gente vai ficando por aqui. Um abraço para você, que você continue orando por mim, você que, né, acredita em Deus, que é servo de Jesus Cristo, continue orando por mim, preciso da sua oração. Um abraço, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Na próxima oportunidade a gente vai dar continuidade aí, falando a partir do versículo 5, que a partir do versículo 5, aí sim, vai falar a referência do versículo 5 até o versículo 7, vai referenciar a Jesus, tá? Os versículos 5, 6 e 7 irão referenciar a Jesus, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.